Então, meus queridos, a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Estamos de volta para comentar com vocês aquilo que os nossos ministros andam fazendo e ensinando. E olha, veja, nessa série de vídeos eu vou comparar o que os nossos ministros estão fazendo e ensinando com o que há de pior, hein? Não vou dizer qual é a igreja, não vou dizer qual é o ministro. Se você desejar saber, você me escreva e eu te digo, mas não vou dizer nestes vídeos. Mas está aí, para quem quiser ver, é 24 horas por dia na televisão, tá? E você pode conferir. Você pode conferir se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo, tá? Nos vídeos anteriores, nós vimos o assunto da Palavra de Deus, né? Os ensinamentos que estão sendo passados para você, para a nossa irmandade, com referência à Palavra de Deus. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito de uma outra heresia, que esta é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior, tá? Então, veja, os nossos ministros estão dizendo, está lá na lista de ensinamento, que Jesus Cristo não nasceu Cristo Senhor. Ele foi, o Senhor Deus o fez Cristo Senhor depois da ressurreição. Entendeu? Isso tem um elo de ligação, ó, tem uma ligaçãozinha com a doutrina da salvação por meio das boas obras. A nossa doutrina é que a regeneração ou o novo nascimento só se consegue pela fé em Jesus Cristo. Mas isso era a nossa doutrina, já não é mais. Não se iluda, não é mais. Tá? Então, dizer que Jesus Cristo não nasceu Cristo Senhor, que depois de ressurreto é que foi feito Cristo Senhor, pelo Senhor Deus, tem um elo de ligação com a doutrina da salvação por meio de boas obras. Quer dizer, Jesus foi um sujeito mas tão bonzinho, tão praticante de boas obras, entendeu? Que foi promovido. Na ressurreição ele foi promovido a Cristo Senhor. Mas isso é uma doutrina demoníaca mesmo, porque lá no Evangelho de João, você lê lá no primeiro verso, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é, meu querido? Não está escrito? Então quem é esse verbo? É Jesus Cristo. Depois lá no verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Fala unigênito do Pai. A palavra unigênito quer dizer o único que foi gerado. Por quê? De quem veio a semente que fecundou o óvulo no ventre de Maria? De quem? De onde veio essa semente? Do próprio Deus. O DNA que corria no sangue de Jesus Cristo era o DNA de Deus. Entendeu? É o próprio Deus. É chamado de Filho de Deus porque encarnou. Só isso. Mas é o Deus de toda a glória, encarnado entre nós, cumprindo as profecias que foram ditas a respeito dele. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Reflita, esse menino que nos foi dado, Isaías na profecia fala que ele é o Deus forte. Isaías fala que ele é o Pai da eternidade. Entendeu? Quem é o Pai da eternidade? Presta atenção.
Quem é que gerou a eternidade? Não existia nada, foi Ele que fez. Foi o Senhor Jesus. Confere lá com o Evangelho de João que diz, né? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, ó, nada. Nada do que foi feito se fez. Para por aí? Não, não para por aí. Isaías também diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Entendeu? E Deus prometeu, né, durante milênios, que enviaria o Messias. E ensinou os judeus a levar um cordeirinho e sacrificar pelos seus pecados. Isso aí é simbolismo, simboliza o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por amor das nossas almas. Aí João viu Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para explicar a sua missão, olha o que ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Isaías também profetizava a respeito de João Batista. Endireitai o caminho do Senhor. Essa palavra Senhor é Yahvé. É o nome do próprio Deus. Presta atenção. No Monte Horebe, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Moisés perguntou: mas o teu povo vai perguntar para mim qual é o seu nome. Deus se apresentou para ele e não falou nome nenhum. Deus disse para ele: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas não falou o nome. Aí Deus falou para ele ir lá libertar o povo que está debaixo do jugo, do poder do faraó do Egito. Aí Moisés ficou preocupado. O povo vai perguntar para mim. Vai perguntar: mas como é o nome desse Deus aí? Qual é o nome dele? E o que eu digo? Aí Deus falou para ele, falou: eu sou o que sou. Assim falarás ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, o nome de Deus é eu sou. Em hebraico é Yahvé. Então veja bem, quando João Batista dizia endireitai o caminho do Senhor, ele estava dizendo para endireitar o caminho de Yahvé. Então esse tipo de crença aí, dizendo que Jesus Cristo nasceu um homem como você e como eu, faz do Senhor Jesus um grande charlatão, mentiroso, enganador. Por quê? Se ele não era o Cristo e Senhor, ele jamais deveria se apresentar como tal. E foi isso que ele fez. Ele se apresentava como o próprio Yahvé. Quando ele fala, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou, ele estava dizendo Yahvé. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que o Senhor dizia essas palavras, eu sou, ele estava se identificando com o Deus que se apresentou a Moisés lá no Monte Horebe e que disse a Moisés: eu sou o que sou, assim dirás ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando você lê o Novo Testamento e lê essas passagens, você não entende, porque isso é uma questão de linguística, entendeu? Na qual foi escrito os livros do Velho e do Novo Testamento. Mas você percebe alguma coisa. Por exemplo,
Ele falou sobre Abraão e os judeus disseram: ah, você não tem nem 50 anos, já viste Abraão? E ele falou: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se apresentou como Yahvé. E os judeus pegaram em pedra para matá-lo. Então, lá no Novo Testamento, você lê: por isso, pois, os judeus mais ainda procuravam matá-lo. Não só porque ele quebrantava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio papai e fazendo-se igual a Deus. Então os judeus ficavam achando, porque, veja bem, para os judeus, na cabeça dos judeus, Jesus estava blasfemando. E eles matavam por apedrejamento 5 pecados. Era o adultério, o falso profeta, o filho desobediente, né? E o blasfemo, e tem mais um outro que eu não estou lembrando agora. Eles achavam que Jesus estava blasfemando, exatamente porque ele se apresentava como eu sou. Veja bem, conversando com a mulher samaritana na beira do poço. Aí a mulher samaritana falou: sabemos muito bem que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus fez o quê? Eu sou, eu que falo contigo. Entendeu? Jesus perguntou para os discípulos: diz uma coisa, o que o povo fala a meu respeito? Aí os discípulos disseram: uns dizem que você é Isaías, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um grande profeta. Aí ele pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro rápido falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus não fosse o Cristo, né, ele teria dito: Pedro, peraí, calma rapaz, você está muito afoito, está agitado demais, eu não sou o Cristo. Eu vou ser o Cristo, mas eu não sou ainda. Não, ele aceitou isso, e não somente aceitou, como até ele elogiou Pedro: bem-aventurado Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Entendeu? Então esse tipo de crença aí faz do Senhor Jesus um charlatão e enganador. Então eu vou dizer uma coisinha, eu vou falar bem no ouvido seu, presta atenção, para você escutar direitinho, tá bom? Acredita nisso, né? Tá bom? Vai atrás desses homens aí, que essa aí manda para o inferno mesmo, viu? Porque se você não crê que Jesus é o Cristo, você vai parar no inferno. E para você não tem desculpa, hein? Que você anda com a Bíblia debaixo do braço e usa como desodorante, viu? Não fica bravo comigo, tá? Eu estou te falando a verdade, tá bom? Eu sei que você não gosta, que eu estou enfiando o dedo nas suas crenças, mas estou falando a verdade, tá bom? Um beijo no seu coração.